Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, no vídeo aula, vocês vão aprender a fazer esse lindo cachecol. Ele é feito em duas cores, com um ponto espinha de peixe, e ele é muito gostoso de fazer. Ele é feito no comprimento e depois você vai aumentando as carreiras até a largura desejada. E ainda mais, ele é dupla face. Vou mostrar para vocês que lindo e gostoso que ele é. É um ponto só, do início ao acabamento, e também mais uma novidade. Vou ensinar vocês a fazerem uma franja diferente. É uma franja que é feita na própria peça, sem ter que unir nada. Então, aguarde. Então, sem mais blá blá blá, deixe seu curtir, se inscreva no meu canal e vamos ao vídeo aula de hoje? Vamos lá? Para esta peça, nós vamos usar o fio Pinguim Flash. Esse daqui é da cor 713, e ele tem 500 tecs e 200 metros. Vou usar junto com ele esse outro fio que eu tenho aqui, que é o fio Alice, mas lembrando que ele tem o mesmo tex, ele tem 500 tecs e 200 metros, ou seja, os dois são da mesma espessura, ok? Sempre assim, tem 200 metros também. A cor desse fio Alice é 8176. Então, vamos iniciar com a cor marrom, fazendo em correntes. Eu vou usar a agulha 4,5 de crochê, só que a agulha de noque geralmente já vem adaptado com esse orifício, eu adaptei uma fita na ponta. Se você não tiver essa agulha e você quer aprender como fazer, você pode usar a sua agulha de crochê tradicional, adaptando um fio na ponta. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, aonde eu ensino como você adaptar a sua agulha de crochê tradicional em uma agulha de noque, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer o número de correntes até o comprimento desejado da peça. Não importa se é ponto par ou ponto ímpar. E eu não costumo fazer em pontos, eu costumo fazer em centímetros, pois se você usar um fio mais grosso ou um fio mais fino que o meu, você vai saber fazer em centímetros, ok? Agora, você vai fazer o seguinte, você vai contar da agulha 1, 2, na terceira corrente, você insere a sua agulha, laça o fio e levanta, deixa na agulha. Vai na próxima corrente, insere a agulha bem no meio da corrente, laça o fio e levanta. E assim nós vamos fazer por todas as correntes até a última, ou seja, no comprimento da nossa peça. Não se preocupe, porque quando a peça vai ficando grande, ela vai caindo aqui no cabo. Este cabo, que é essa fita, substitui a segunda agulha de tricô. Sempre use um fio de cor diferente para fazer a sua peça, para que na hora que a gente for pegar os pontos, não confunda a fita com a trama a ser pega, ok? Este fio aqui, você sempre faz um pouco maior do que a sua peça, para que seu ponto não escape. Então, vamos dar sequência até a última corrente. Último ponto feito. Olha como que fica no cordão, tá? Passo a agulha, termino de passar o fio, puxo bem o fio, olha. Deixando sempre um bom espaço aqui, antes de puxar todo o fio, para que ele não escape. Agora, nós vamos para a segunda carreira. A segunda carreira, fio para trás, nós vamos fazer em ponto meia. Então, nós levantamos o fio, inserimos a agulha no primeiro ponto, laço o fio e levanto.
vou para o segundo ponto, laço o fio e levanto. E assim nós vamos fazer por toda a carreira. Veja como é muito, muito fácil de fazer esse ponto. Então, vamos lá. Vou pegar esse primeiro ponto e o segundo ponto. 2 pontos na agulha. Laço o fio e passo por dentro dos dois. Fiquei com um ponto só na agulha. Insira a agulha nesse segundo ponto que eu peguei junto e no próximo ponto. Vamos unir os dois. Laço o fio e passo por dentro. 2 pontos na agulha. Venho nesse próximo ponto, nesse segundo ponto e no próximo e deixo na agulha. E assim nós vamos fazendo toda a nossa carreira. Viro o meu trabalho e puxo assim. Vou deixar já um tanto de fio aqui, olha, a peça bem assim, para não ficar muito curto, né? Mas deixa o pedaço aqui para não escapar. Agora, nós vamos subir com o fio bege. Insira a agulha no primeiro ponto que está aqui, laço o fio e tiro de uma vez só. Dou uma ajustadinha aqui no fio bege, para que ele não fique muito solto o ponto, tá? Então, agora nós temos 2 pontos aqui presos de uma vez só, certo? Então, você pega esse ponto que está preso, pega ele novamente, pega o segundo ponto, o próximo ponto, laça o fio e levanta. Novamente, insere a agulha nesse ponto anterior, pega o próximo ponto, laça e levanta. E assim, nós vamos repetindo de novo a nossa carreira até o final, pegando os pontos, esse que já está preso e o próximo ponto. E vai deixando tudo na agulha. E o nosso trabalho já vai aparecendo aqui no nosso lado avesso. Chegamos então aqui no último ponto, eu pego este e o último, laço o fio, levanto, e agora eu pego o último ponto, laço o fio e levanto, ok? Venho aqui no início, puxo o fio de baixo, giro o trabalho, termino de passar o fio por dentro e vejo como que está ficando o nosso ponto. Desse lado ele ficou assim e desse assim. Vamos voltar com esse fio, porque a gente vem e volta com o mesmo fio, tá? Então, é só pegar novamente aqui os 2 pontos, laço o fio e levanta, pego o segundo e o próximo, laço o fio e levanta, pega esse daqui e o próximo, laço o fio e levanta, e assim nós vamos fazer por toda a carreira. Na próxima carreira, nós vamos trocar de fio, pegando o fio marrom e fazendo os mesmos pontos, e assim vai formando o nosso desenho. Dos dois lados, nós vamos ter a trama feita, ok? Chegamos aqui, então, no último ponto, eu pego ele, laço o fio e levanto, e agora eu vou pegar o fio marrom, porque agora nós vamos voltar com a carreira de outra cor. Laço o fio e levanto, e passo aqui o fio por dentro. Já tirei o fio de baixo, então veja como é que fica o relevo dele, assim o ponto, tá? Com as próximas carreiras você vai notar a diferença que dá. Então, eu venho aqui, peguei esse ponto, os 2 pontos, né? Laço o fio e levanto, e agora vamos fazer novamente tudo que nós fizemos nas outras carreiras. Então, a carreira, ela vai e volta de uma cor, depois ela vai e volta de outra cor. Olha que lindo, gente. Olha aqui.
Chegamos aqui, então, na última carreira. Então, o que vocês vão perceber é o seguinte, que eu falei, vai uma carreira, vai uma cor e volta da cor. Depois pega outra cor, vai e volta, vai e volta. Só que aqui eu fiz 2 vezes. Eu fui uma vez, voltei, fui de novo e voltei. Então, ele ficou o dobro do tamanho. O marrom só fiz ida e volta. Aqui fiz 2 vezes ida e volta, 2 vezes, ida e de volta, e agora também. Então, agora nós vamos arrematar, porque eu quero que ele fique igual ao começo. Então, veja que ponto lindo que ele ficou. Olha, é um ponto que parece aquele ponto esteira, espinha de peixe, né? E olha do lado avesso. Parece aqueles pontos feitos em tear, né? Muito, muito lindo mesmo. Agora, nós vamos arrematar. Então, para arrematar, nós vamos fazer assim, a última carreira. Eu pego. Então, vamos ao acabamento. Então, o acabamento é assim. Você pega esses 2 pontos, 2 primeiros pontos, levanta, laça o fio. E agora, quando a gente pega esse segundo ponto e pega o próximo ponto, a gente laça, tira os 2 e tira a corrente. Vou voltar. Pego nesse último ponto e pego o segundo ponto. Laço o fio. Agora, eu pego esse segundo e o próximo ponto. Laço o fio, passo por dentro dos 2 e por dentro da corrente que ficou na agulha. Ficamos com uma corrente na agulha. Vamos no próximo ponto e pegamos o próximo. Passo e puxo. Pegamos o ponto e o próximo. Passo por dentro e tiro. E assim nós vamos fazendo todo o arremate, o acabamento dessa peça na lateral. E depois, nós vamos voltar, que nós temos que fazer ainda aqui o acabamento das pontas, ok? Chegamos aqui no último ponto, laço o fio e levanto uma ponta assim. Agora, é só cortar. Puxa, arrematou bem, né? Agora, esse fio que está aqui dentro, a gente pode tirar todos, porque nós já pegamos todos os pontos, não é mais necessário ele. E a nossa peça ficou assim de um lado e assim de outro lado. Então, veja que linda que ficou. Você pode jogar uma ponta de um lado assim, né? Fazendo cachecol assim, torcidinho. Ficando uma ponta caída assim, com esse lado, e a outra ponta com esse lado. Fica muito, muito show mesmo. Olha a trança, o virado dele aqui, como que fica, maravilhoso. E agora, nós vamos fazer o acabamento aqui na ponta e fazer as medições, ok? Vamos agora ao acabamento das pontas. Veja que esse é o lado em que a gente trocou as cores dos fios, porque eu não cortei. Eu deixava o fio esperando e fui trocando de fio, né? Então, vamos lá. Vou começar com o fio marrom. Venho no último ponto aqui com agulha de crochê. Laço o fio, passo por dentro do ponto. Vou deixar esse fiozinho curto aqui também, que nós vamos conduzir ele. Faço uma corrente e passo por dentro do ponto. Vou no próximo ponto, que é o marrom mesmo, porque a gente foi e voltou. Levanto o fio dessa maneira. Laço e faço um ponto baixo. Agora, nós vamos ter que conduzir todos esses fiozinhos, tá?
Então, eu venho entre o ponto marrom e o bege, insiro a agulha, laço o fio, levanto. Veja que os fios estão dobrados aqui no meio. Laço o fio e puxo. Vou para o próximo ponto, bege. Levanto e vou caseando dessa forma aqui essa ponta, sempre conduzindo os fios dobradinhos assim, e conforme a gente vai fazendo, a gente vai arrematando ele. E depois que a gente fizer isso, eu vou ensinar vocês a fazerem uma franja diferente. É uma franja que praticamente você não tem que enrolar ela em algum lugar e cortar. Ela vai sair do próprio tecido aqui, tá? Vocês vão aprender como fazer. Então, venho aqui no meio do ponto, levanto, olha a pontinha do fio aqui. Ponto, laço o fio e levanto. Só que eu não vou cortar esse fio que eu levantei. Eu vou deixar ele assim, vou virar no nosso trabalho para você ver como ficou. Essas pontinhas maiores que ficaram aqui, você pode já cortar elas, tá? Então, vamos vir aqui assim. Essa aqui da ponta eu não corto. Só vou cortar essa aqui do meio que ficou maior. Elas já estão arrematadas. Agora, veja bem que o fio, nós subimos ele numa certa altura. Vou pegar a minha agulha de crochê, olha. Uma altura aqui mais ou menos, vamos medir. Vamos ajeitar o fio até uns 15 centímetros. Então, você vem, puxa o fio que está correndo do fio, levante, olha. Puxando aqui, ele passou um pouquinho a coisa dos 15, tá? Porque na hora que fizer, ele vai encolher um pouquinho. Então, olha, dessa altura tá feito. Aí, você vai pegar esse fio maior que vem do rolo. E vai fazer o seguinte, a agulha, você vai deixar ela estendida assim. Então, você segura essa ponta aqui para ela não voltar, segura aqui na agulha, ó. Onde tem o chatinho, né? Onde você quiser. Vem com a agulha aqui no próximo ponto de base, laça o fio, faz um ponto baixíssimo assim e levanta. Novamente, segura os dois pontos agora aqui na agulha. Vem no próximo ponto, insere a agulha, laça o fio, olha o fio aqui. Laça o fio, passa por dentro, como se fosse um ponto baixíssimo, e levanta. Tá dando para entender? Vem no próximo ponto, olha, eu pego as duas partes da correntinha que tá aqui no ponto, ó. As duas partes da correntinha. Laço o fio, faço assim, levantei só um pedacinho, laço o fio, passo por dentro dessa correntinha, dou uma ajustadinha aqui, e agora eu levanto o ponto até a altura dos outros pontos. Então, você vai fazer 5, 6 franjas assim. Eu já vou mostrar como. Olha, inserir no próximo ponto. Laço o fio aqui justinho, dou uma ajustadinha e agora puxo o fio e levanto até a altura da agulha. Sempre você vai fazendo assim com a agulha, porque se você for fazendo assim, pode ser que a franja vá diminuindo. Então, você faz assim com a agulha, tá? Quando você puxar. Novamente, ó. Os pontos já estão aqui na minha agulha. No fundo da agulha, perto da mão. Venho no próximo ponto. Pego as duas alças da correntinha. Laço o fio. Tem uma argolinha aqui, não tem? Laço o fio, passo por dentro dela. Dou uma ajustadinha e agora eu puxo o fio até aqui em cima. Veja bem, vou no próximo ponto, laço, puxo e levanto até minha agulha. Novamente. E assim você vai fazendo a sua franja automática. Até o último ponto, olha, tirando do novelo, tá? Procure que todos os pontos fiquem na mesma posição, senão ele vai diminuir para cá, viu?
Então, ela ficou dessa maneira. Agora, o que você vai fazer? Você não precisa ficar esticando para você medir as pontas, senão você vai cortar muito curta. Então, você pega as franjas assim, levanta algumas aqui na tesoura, assim, nessa posição, e corta. Levantou a última, cortou, puxou para cá. Você pega algumas franjas aqui com a tesoura, assim, levantou, cortou. Agora, você, para se certificar que ela ficou bem fechadinha, você pega os fios assim, onde tem o nozinho, e dá uma apertadinha assim. Vem no próximo. Não é necessário, eu gosto de apertar assim para ter certeza que nenhum ficou solto, nem frouxo, né? Olha, puxou. É só fazer isso. Você alisa bem. Vê se não ficou nenhuma sem cortar, que às vezes pode escapar. Ó, uma sem cortar. Passa a tesoura assim, passa um pentinho. Ajeita direitinho e vem com a pontinha da tesoura assim, olha. Só dando um cortezinho assim em alguma pontinha que sobressaiu, que ela ficou um pouquinho mais comprida. E aqui a última também. Ok? Então, ela fica assim. Do outro lado, ela fica perfeitinha por causa dos pontinhos. E do outro lado, eu já fiz também, ficou assim. Então, a nossa peça, ela ficou com 16 centímetros, olha, 17 centímetros sem esticar. Se você esticar, lógico que vai ficar maior. E no comprimento aqui, ela ficou com 1,5 metro, tá? Então, você pode usar ele assim, desse lado, com o ponto desse jeito, ou com o ponto assim, olha. Com o ponto assim, ou assim. Ou, de um lado, você cruza o cachecol assim, do outro lado, assim, ok? Espero que vocês tenham gostado. Peça aqui o seu vídeo, mas se inscreva no meu canal e compartilhe também para que outras pessoas venham conhecer o nosso trabalho. Você já faz parte do nosso canal. Mil beijos no coração de todos e até o próximo vídeo. Fui!